Olá, povo de Deus, quarta-feira depois da Epifania, 5 de janeiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 João 4, de 11 a 18 e de Marcos 6, 45 e 52. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós termos plena confiança no dia do julgamento. Porque, tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Dois temas hoje nos ajudam a avançar nos argumentos do autor da primeira carta de João, contra aqueles que espalhavam nas comunidades ideias errôneas em relação a Jesus, à moral, ao relacionamento humano. Os dois temas, o Espírito como prova do amor de Deus por nós e a questão do temor a Deus. É a presença do Espírito de Deus que nos assegura sobre seu amor por nós. É o Espírito que nos garante as condições para declararmos que Jesus é o Filho enviado pelo Pai para salvar o mundo. E quem está em Deus não sente medo, pois no amor não há temor. Será que quando João afirma isso não está contradizendo as Escrituras que sempre recomendam, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento, o temor a Deus? Repassando as passagens das Escrituras, vemos que sempre que se sugere o temor a Deus, o faz em sentido de reverência, como que repetindo o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, o temor ao qual João se refere é o temor de medo de castigo. Portanto, não há contradição. Amor a Deus sem temor a ele pode ser um amor até superficial, sem reverência. Temor a ele sem amor nos afasta dele e o transforma num carrasco pronto a nos castigar. Portanto, em relação a Deus, amor e temor reverencial, sim. Amor e temor de castigo são contraditórios. Marcos 6, 45, 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados,
porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. A cena do evangelho de hoje, continuidade do de ontem, é muito significativa. Jesus manda seus discípulos se adiantarem no caminho, rumo a Betsaida, de barco. Ele ficaria ainda se despedindo da multidão, agora saciada com o pão da palavra e com o pão material, multiplicado com abundância. Depois disso, Jesus sobe ao monte para rezar. Qual terá sido o conteúdo da oração de Jesus? O que ele terá dito ao Pai na intimidade? Podemos deduzir uma oração de agradecimento pela inspiração da partilha, mas seguramente Jesus colocava no coração do Pai a situação do povo, que vivia como ovelhas sem pastor. Quando vivemos inseridos na vida do povo, nossa oração ganha conteúdo vinculado à realidade. Rostos concretos deste ou daquele com quem nos encontramos e que nos confidenciou alguma necessidade especial. Deixamos de orar generalidades e passamos a contemplar as situações existenciais nas quais estamos mergulhados. Como não trazermos para nossas orações nossos irmãos e irmãs submersos nas enchentes de fim de ano e começo deste ano? As imagens de casas inundadas, com a perda total de todos os pertences comprados com tanto sacrifício, alguns com prestações a serem pagas, povoam nossas conversas com Deus nestes dias. É claro que há sentimentos atravessados também nas nossas preces, pois assim como Jesus tinha constatado que a multidão era como ovelha sem pastor, vemos hoje o sarcasmo do riso fácil daqueles que deveriam estar cuidando do povo, confortando, socorrendo, carreando recursos para amenizar tanta dor. A oração de Jesus nos inspira em nossas orações. E depois disso é hora de Jesus ir em socorro dos seus discípulos, que em meio às ondas revoltas sentem medo. Já era madrugada quando Jesus lhes vai ao encontro para ampará-los, mas os discípulos o confundiram com um fantasma que andava por sobre as águas e começaram a gritar. Gritar para quem no meio do mar? Gritos de pedido de socorro a quem? Jesus, uma vez mais, está diante de pessoas que se sentem abandonadas. Aproxima-se deles e lhes diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Esse deve ser o resultado de nossas súplicas a Deus. Sentir que Ele está no mesmo barco que nós. E que, quando Ele está junto, não há tempestade que vença, não há vento que nos afunde nas águas. Porém, a reação dos discípulos é descrita por Marcos como de quem nada entendeu, pois ainda não tinham aprendido a lição da partilha. Continuavam com a mentalidade de espera por milagre, sem a participação concreta deles na busca da solução. Quem vive à espera de milagres pode desperdiçar chances concretas na vida, pois não se leva em conta na solução dos problemas. Fica sempre esperando, nunca lutando para que as coisas aconteçam. É preciso substituir o verbo esperar pelo verbo esperançar, pois este nos empodera, o outro nos acomoda. Quem só espera endurece o coração. Quem alimenta a esperança
não se cansa na labuta diária, matando um dragão por vez. Um beijo no seu coração.